E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. A história começa nos anos 60 com uma jovem chamada Iris e seu namorado Paul. Ele decide fazer uma surpresa para ela e consegue ingressos para a inauguração do Skyview, um restaurante chique no topo de uma torre. Iris adora a surpresa, mas sua alegria vai dando lugar ao medo por causa da altura assombrosa da torre. Vendo o elevador cheio, ela diz que não se importa de esperar o próximo, mas o ascensorista garante que há espaço e o casal acaba entrando. Para piorar a má impressão, a porta ainda emperra e tem que ser fechada na marra. A vista do elevador panorâmico só acentua a distância terrível até o chão e o ascensorista também comenta que a incrível torre foi finalizada 5 meses antes do prazo. O piso transparente causa vertigem em Iris, mas tem o efeito contrário num menino que decide sapatear ali dentro. Paul não chega a notar o terror dela e seus problemas só começam lá em cima, pois o recepcionista barra a entrada do casal. Ele explica que falou com um certo homem chamado Jake, mas esse funcionário acaba de ser demitido. Iris não se incomoda de perder o jantar e faz de tudo para alegrar Paul até que os dois chegam perto das janelas. Sentindo um mal-estar súbito, ela pede licença para ir ao toalete. Enquanto ela cruza a pista de dança, uma rolha de champanhe atinge o lustre e um dos pingentes se desprende, trincando o vidro do piso. Sem perceber nada disso, Iris aperta o passo e tenta controlar a náusea. A banda faz um intervalo e a cantora Chantelle vem falar com a moça ao perceber a situação. Aquele enjoo não é só vertigem e, na verdade, Iris está grávida. Ela ainda não contou a Paul, mas Chantelle diz que se ele a ama, vai ficar tudo bem. Vemos que ela própria tem um filho pequeno que está nos bastidores esperando o show terminar. Depois disso, Paul e Iris vão ao terraço, onde ele a pede em casamento e ela aproveita o embalo para revelar o segredo. Ele fica radiante ao saber do bebê, para enorme alívio de Iris, que então aceita o pedido. Ao mesmo tempo, o mesmo menino do elevador atira uma moeda ao vento e ela acaba entrando no duto de ventilação, ficando presa numa hélice. Iris e Paul descem para dançar sem ver que o piso já está todo trincado, bem agora que a música é mais animada. A moeda se desprende da hélice e é ejetada com tanta força que perfura um cano e provoca um vazamento de gás. Enquanto os dançarinos pisoteiam o vidro trincado e o gás começa a se espalhar pelo prédio, algumas das vigas de apoio também começam a ceder sob o peso da festa. De repente, o piso quebra de fato e dezenas de pessoas despencam para a morte, derrubando uma das vigas na queda. Lá embaixo, os funcionários se assustam com a chuva de corpos e correm para não serem atingidos. Iris não estava em cima do vidro e consegue se salvar, mas Paul fica pendurado e não resiste por muito tempo. O restante dos convidados entra em pânico e uma mulher tromba com o chefe que está flambando um prato, incendiando assim a sua roupa. Ela corre pelo salão aos gritos, sem saber que está levando as chamas para a área cheia de gás. A explosão engole o topo da torre e a moeda vai parar em cima do lustre. Parte da escada desmorona e tanta gente corre para o elevador que ele também despenca. Iris percebe que as coisas estão rolando para um dos cantos e vai para a direção oposta bem quando a estrutura se parte e várias pessoas escorregam até bater nas janelas. É então que a moeda cai num piano que já estava por um fio e ele escorrega também, espatifando as janelas e desabando em cima do menino, o único que conseguiu descer de escada. Metade do salão de festas vai abaixo e agora só sobrou Iris além do filho da cantora. Ela corre para salvá-lo quando o resto do salão começa a cair e os dois ficam pendurados pelo anel de noivado, mas não por muito tempo. Quando Iris mergulha de cabeça numa ponta afiada, a jovem Stephanie Hayes acorda nos dias de hoje assustada com o pesadelo. Isso tem acontecido com frequência e, sabendo que sua avó se chamava Iris, ela decide investigar o passado antes que sua colega de quarto a expulse. O pai de Stephanie se chama Marty e ele fica feliz em vê-la, mas não parece muito a fim de falar sobre Iris, sua sogra. Ele diz que jogou fora as coisas de sua esposa, Darlene, assim que ela partiu. Stephanie tem um irmão chamado Charlie, que está de saída para visitar os primos. Vendo nisso uma chance de interrogar a família, Stephanie oferece uma carona a Charlie. No caminho, ela conta sobre os pesadelos e lembra que o pai não deve ficar sabendo de nada disso. Seus primos são Eric, Bob e Julia. Ninguém liga muito para a visita surpresa e Stephanie percebe o quanto se afastou de todos, mas volta a focar na missão e vai falar com os tios Howard e Brenda. Howard é filho da tal Iris e também não gosta muito de falar dela, mas Stephanie nota a atenção dos dois quando ela diz que tem sonhado com Skyview. Howard diz que sua mãe é uma pessoa muito perturbada e, desde que ficou viúva, ela fez um inferno da vida dele e da irmã Darlene, mãe de Stephanie. Iris era tão obcecada com o risco de acidentes que não os deixava sair do quarto. A coisa ficou tão feia que ela acabou perdendo a guarda dos filhos, mas continuou assediando os dois com cartas e avisos macabros. Stephanie pede para ver essas cartas e Howard se recusa a ajudá-la, cortando o assunto de vez. Brenda é a única que fica com pena de Stephanie e acaba dando a dica de onde ela pode encontrar pistas. Vasculhando a gaveta indicada, ela acha uma caixa e quase desmaia ao ver a foto de Iris com Paul na entrada do Skyview.
pois a imagem parece ter sido tirada de seu pesadelo. As cartas da avó também estão na caixa e Stephanie decide ir ao endereço que está nos envelopes. A viagem é longa e o destino é praticamente uma fortaleza, onde ela tem que implorar pelo interfone para que a avó a deixe entrar, e isso só depois de esvaziar os bolsos. Stephanie deixa tudo no compartimento apropriado e atravessa o quintal repleto de proteções e armadilhas. O interior da casa é quase totalmente escuro e sua avó se comporta de forma muito estranha, como se estivesse em constante estado de alerta. Apesar disso, ela concorda em recebê-la e pergunta como está a filha, Darlene. Stephanie conta que sua mãe foi embora quando ela tinha 10 anos e elas nunca mais se viram. Mudando de assunto, ela fala sobre o pesadelo e Iris explica que aquilo não é apenas um sonho, e sim a premonição que ela própria teve. É então que vemos o que realmente aconteceu na estreia do Skyview há quase 50 anos. Iris tem a visão durante o pedido de casamento e consegue tomar a moeda do menino antes que ele a jogue. Descendo ao salão, ela sobe ao palco e começa a falar ao microfone, mandando que todos saiam da pista antes que o chão quebre. Os guardas tentam tirá-la dali, mas os convidados percebem que o vidro está mesmo trincando e com isso Iris salva centenas de vidas. De volta ao presente, Iris diz que o Skyview foi interditado e nunca mais reabriu. Porém, a morte se zangou com a mudança de planos e voltou para buscar quase todo mundo que deveria ter morrido naquele dia, incluindo Paul. É por isso que Iris vive desse jeito, sempre antecipando a próxima jogada da morte. Mesmo assim, agora o jogo acabou, pois ela foi diagnosticada com câncer há 2 meses. Stephanie diz que o pesadelo começou mais ou menos por aí também. Iris não sabe explicar a coincidência e só diz que o mais importante é prestar atenção quando o universo te manda sinais. Ela mostra a Stephanie um livro que ela montou com suas pesquisas e diz que a neta precisa morar ali, pois agora a morte virá buscar toda a família. Stephanie fica dividida entre o alívio de falar com alguém que acredita nela e o horror de acabar igual à avó. Arrependida de ter vindo, ela diz que precisa voltar para a faculdade e se apressa para sair daquele lugar. Implorando que a neta escute seus avisos, Iris cruza a porta da rua pela primeira vez em 20 anos e lhe entrega o livro. Ela então pede que Stephanie se afaste e observe o que acontece quando alguém marcado se descuida. No mesmo instante, a seta do catavento cai do telhado e estoura um extintor, sendo impulsionada como uma lança e atravessando a cabeça de Iris. Stephanie fica horrorizada com a cena e pede perdão ao tio Howard ao encontrá-lo no enterro. No enterro dela, a chegada de Darlene em seu trailer causa comoção geral. Howard e Marty parecem ansiosos para matar a saudade, enquanto Charlie e a própria Stephanie não escondem o rancor pelo abandono. Porém, Charlie a acusa de ser igualmente distante e ela responde que pelo menos não é maluca. Evitando encontrar a mãe, Stephanie fica na casa do pai enquanto a família faz um churrasco. Darlene já chega dando um gafe, pois seus biscoitos têm amendoim e ela esqueceu que Bob é alérgico. Dezenas de pequenos detalhes que teriam enlouquecido Iris passam despercebidos pela família reunida. Howard faz um brinde à vida, lembrando quanta alegria sua mãe perdeu no isolamento. Enquanto isso, Stephanie abre o livro que herdou dela e se arrepia ao ver a moeda colada na primeira página. O medo começa a dominá-la conforme ela explora as anotações e lê sobre as mortes bizarras de quase todos os sobreviventes do Skyview. Howard tenta fazer a irmã se reaproximar da família, mas ela diz que os filhos estão melhores sem ela. Stephanie decide ir para lá também e liga para o irmão várias vezes, mas ele está pulando com os primos, sem saber do ancinho embaixo da cama elástica. No caminho até a casa do tio, Stephanie começa a pescar as dicas do universo da mesma forma que sua avó fazia, entendendo sinais que ninguém mais veria. Quando os jovens chamam Howard para brincar também, Darlene dá um grito ao ver o ancinho e corre para tirá-lo dali antes que o irmão se machuque. Porém, a morte não vai ser driblada assim tão fácil. Logo em seguida, Brenda derruba uma garrafa que bate num botão, fazendo encher uma longa mangueira enrolada. Conforme enche, ela começa a empurrar as ferramentas que estão penduradas junto com o ancinho. Stephanie chega bem quando Bob rasga o elástico e dá um grito. Com um susto, Julia derruba as peças de um jogo, posicionando um caco de vidro bem na rota de Howard. Ele pisa no caco e corta o pé, perdendo o equilíbrio e caindo de costas. O ancinho vira ao mesmo tempo e liga o cortador de grama, que avança por cima do rosto dele. O acidente horroroso acaba com as dúvidas de Stephanie, que passa a estudar o livro com empenho. Ela descobre que todas as mortes ocorreram na mesma ordem que a premonição de Iris e convoca a família para explicar suas descobertas. Os sobreviventes originais eram tão numerosos que a morte levou todo esse tempo para acertar as contas com cada um. Agora começou a fase seguinte, em que a morte vem pegar os descendentes. Isso significa que só Marty e Brenda estão seguros, pois todos os outros não teriam nem nascido se a tragédia do Skyview tivesse ocorrido como deveria. De acordo com os registros, a ordem é por idade e de forma a eliminar a linhagem de cada filho por vez. A morte de Howard confirma essa teoria e, nesse caso, o próximo da lista é Eric. Como era de se esperar, a maioria dos parentes acha essa palestra de muito mau gosto e Brenda se arrepende de ter ajudado a sobrinha a encontrar Iris.
Charlie e Bob são os únicos a demonstrar algum medo da profecia macabra, mas os outros apenas mandam Stephanie calar a boca e Darlene alerta que esse tipo de obsessão é o que arruinou sua vida. De lá, Eric vai direto para o trabalho e seu chefe o manda fechar o estúdio depois da última cliente. Ignorando as mensagens frenéticas da prima, ele limpa os equipamentos com um líquido inflamável e depois tatua a palavra pai no braço. Então o enfeite escorrega da estante e começa uma reação em cadeia que termina derrubando um frasco do líquido. Quando Eric vai ver o que houve, uma das correntes do ventilador se solta e acaba enganchando bem no piercing dele. Para piorar, o ventilador não para, enrolando a corrente e puxando Eric para cima pelo nariz. No desespero de subir rápido nas coisas, ele derruba a luminária na poça e provoca uma explosão. De manhã, Stephanie e Charlie se desesperam com a notícia do incêndio, mas logo descobrem que Eric escapou quase ileso, ficando só com uma marca de coração por ter caído em cima de um molde. Mesmo assim, Stephanie insiste na paranoia e vai seguindo o primo pela rua, reparando em todos os riscos em potencial, como um grupo de meninos jogando bola. Quando chega um caminhão de lixo, Stephanie manda Eric se afastar e ele faz o oposto só de birra. Enquanto os dois brigam, Julia começa sua corrida matinal até que uma bola a derruba dentro da lata de lixo que o caminhão está recolhendo. Eric, Stephanie e Charlie correm gritando para avisar o motorista que está com fones de ouvido. Stephanie consegue subir no caminhão e diz a Julia que não há perigo, pois ela não é a próxima. Então Eric finalmente consegue parar o motorista, mas não há tempo de impedir a desgraça e Julia é esmagada pelo compressor. Agora que os parentes começam a acreditar nas teorias de Stephanie, ela está confusa e se culpa por ter errado a ordem. É então que Brenda revela que Howard não era o pai biológico de Eric. Stephanie estava certa o tempo todo e inclusive previu tudo o que estava para atacar Julia, e só errou a vítima porque não sabia da infidelidade da tia. Sendo o próximo, Bob pede sua ajuda para sobreviver e agora até Darlene confia na filha, mas Marty ainda acha tudo isso absurdo. Stephanie mostra aos outros uma anotação de Iris sobre alguém por nome JB, e Darlene lembra que esse amigo de Iris trabalhava num hospital chamado Hope. Eles decidem ir até lá no trailer de Darlene e Eric lembra de jogar fora a pasta de amendoim, pois agora todo cuidado com Bob é pouco. Stephanie fica surpresa ao ver fotos suas pelo trailer e Darlene explica que só foi embora porque começou a ficar igual a Iris, sempre com medo de perder os filhos em algum acidente. No hospital, o misterioso JB cumprimenta a todos pelo nome e já sabe até em que ordem vão morrer. Ele é o filho de Chantelle, que deveria ter morrido junto com Iris e vem driblando o destino desde então. Ele explica que só há duas maneiras de se livrar da maldição: sobreviver a uma experiência de quase morte, o que é sempre muito arriscado, ou tirar a vida de alguém. Nesse último caso, o assassino adquire o tempo restante que sua vítima tinha. JB diz que está muito doente e já cansou de atender os malditos afetados pelo fenômeno. Todos eles vão acabar morrendo mesmo e então vai chegar a vez dele próprio encarar a foice. Stephanie não se conforma com isso e tenta achar alguma outra solução, sem sucesso. Eric confia em JB por causa do jeitão de sábio e decide matar Bob com amendoim, planejando ressuscitá-lo em seguida. Ele se concentra tanto no plano que esquece de todas as outras precauções e quase esmaga o irmão sob a máquina de guloseimas tentando pegar um doce que emperrou. Então ele manda Bob esperar numa sala e bate a porta, ligando a máquina de ressonância sem querer. Quando os outros três dão pela falta de Eric e Bob, eles imaginam que os dois estão tentando provocar a experiência de quase morte e começam a procurá-los pelo hospital. Eric volta com uma cadeira de rodas, pronto para empurrar o irmão até o pronto-socorro assim que ele começar a morrer. Nada acontece de início e eles chegam a pensar que a alergia está curada, mas instantes depois ele começa a engasgar e Eric pede paciência, pois não pode ajudá-lo antes da hora. Ele só percebe a atividade da máquina quando Darlene telefona e seu celular sai voando, atraído pela força magnética. Em seguida, os piercings dele são arrancados sem dó e a cadeira de rodas o esmaga contra a máquina, dobrando o corpo dele ao meio. A potência continua subindo e chega a um nível tão descontrolado que até suga os metais do corredor. Bob vê o antialérgico na mão de Eric, se arrasta até ele com esforço e consegue aplicá-lo, interrompendo a reação alérgica. Quando finalmente uma enfermeira vem checar aquela sala, uma mola da máquina de salgadinho se desprende e é sugada pelo imã, atravessando a testa de Bob no caminho. Com isso, a linhagem de Howard está liquidada e os próximos são Darlene, Stephanie e Charlie nessa ordem. Sabendo disso, Darlene decide se isolar na fortaleza de Iris para continuar viva e manter os filhos a salvo. Quando os três se abraçam, a moeda escorrega de dentro do livro e sai rolando pela rua sem que Stephanie veja. Darlene permite que os dois a acompanhem até o esconderijo, pois Stephanie é mais experiente com os sinais que podem surgir no caminho. Logo no primeiro cruzamento, Darlene quase colide o trailer num caminhão e decide passar o volante para a filha. Depois que eles vão embora, uma senhora pega a moeda do chão e guarda na bolsa. Só quando a família chega ao destino é que percebem a dificuldade de entrar ali e Stephanie começa a ter um mau pressentimento sobre os holofotes.
Aflita para levar sua mãe para dentro da casa, ela dá marcha ré e então pisa no acelerador, arrebentando o portão. Com o tranco, um objeto cai do compartimento superior e bate na fivela do cinto dela. Um dos holofotes começa a soltar faíscas e incendeia as folhas acumuladas na calha. Darlene tenta ajudar a filha a se soltar, mas Stephanie diz que é mais seguro para todos que ela entre logo. Porém, mais uma vez suas premonições viram realidade e as faíscas de uma das luzes provocam uma enorme explosão, destruindo a casa inteira e capotando o trailer, que fica parcialmente dentro d'água. Stephanie agora está submersa e sem ter como sair, enquanto seu irmão fica preso sob os destroços. Ele se desespera ao ver a mãe caída, mas é ela quem vem ajudá-lo a se soltar e então manda que ele vá salvar a irmã. É então que o poste de luz desaba, partindo Darlene ao meio na queda. Isso torna a situação de Stephanie ainda mais crítica, pois agora é mesmo a vez dela. Charlie sobe no trailer virado e pula para dentro. Stephanie já parou de se debater quando ele consegue cortar o cinto, mas volta a si momentos depois com a massagem cardíaca. Os irmãos choram a perda da mãe ao mesmo tempo em que respiram aliviados, pois a ressurreição de Stephanie significa o fim da maldição. Semanas depois, chega o dia da formatura de Charlie no colegial e seu par é uma moça chamada Jenny. Enquanto Stephanie o acompanha até a casa dela, aquela senhora que pegou a moeda está numa barraca de limonada bem perto ali. É justamente a maldita moeda que cai de sua bolsa e vai rolando até a linha do trem, onde acaba enguiçando o mecanismo dos trilhos. Ao mesmo tempo, Charlie e Stephanie conversam com o pai de Jenny, que é médico. Quando eles contam sobre o afogamento recente, ele acaba com a paz da família ao explicar que a morte técnica não funciona assim. Se Charlie conseguiu salvá-la com a massagem cardíaca, o coração dela não chegou a parar e ela nunca esteve de fato morta. Stephanie volta a ver os sinais da morte assim que ele diz isso e o trem que descarrila é ejetado bem naquela direção, botando os irmãos para correr. Quando Stephanie tropeça, o trem para a poucos centímetros dela, que escapa por pouco. Mas assim que ela se levanta, um punhado de toras cai do trem e trucida os dois irmãos ao mesmo tempo.